pode tagarelar. Pode tagarelar, pode tagarelar. Seja bem-vinda, Mariane! Deixa eu só virar pra mim, né? Senão não adianta. Aí. Ao vivo, meu filho, é assim. Seja bem-vinda à nossa live. Obrigada, tudo bem? Tudo melhor agora com a sua presença online. A galera que está chegando aí, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar que a gente vai ler as perguntas. Tudo bem, minha amiga? Tudo ótimo, e você? Tranquilo, tranquilo. Eu não sei nem por onde começar, porque assim, você, desde da época da novela, que estourou em todo o Brasil, mas nessa fase adulta, você sempre a galera tem essa curiosidade de saber como foi essa época. Sim, tem muita, né? Até hoje, acho que aí é uma novelinha que ficou no coração de todo mundo, né? Que Sim, todo mundo sim. quer saber. Eu tava conversando com o meu namorado outro dia, eu falei, eu não sei de outra novela que ainda tem essa legião de fãs, né? Não sei, se tiver mais alguma, me conta, mas eu não lembro de nenhuma. Realmente marcou uma geração. Mas como era a tua vida antes da novela? A minha vida antes da novela, eu já trabalhava na televisão, né? Então, ali desde os 3 anos de idade, eu já fazia propaganda, publicidade, desfile, foto. Então, já era uma vida corrida, né? Já tinha feito uma novela antes de Chiquititas, então eu já estava ali inserida no mundo artístico, mas, claro, o grande sucesso foi Chiquititas. E como foi que você ficou sabendo que iria ter esse teste para as Chiquititas, né? Porque a novela já estava no ar e você não entrou nas primeiras cenas. Você foi entrar bem depois. Eu era de uma agência, né, de comercial. E quando teve o primeiro teste, me chamaram para participar, eu tinha ganho uma viagem para Disney. E aí o pessoal da agência ligou para minha mãe e falou: manda ela voltar da Disney para fazer o teste. Minha mãe falou: imagina, de jeito nenhum. Não sei nem se minha filha vai para Disney mais alguma vez na vida. E o que tem que ser dela vai ser dela. E aí passou, eu voltei, minha mãe me contou. Na época foi, tudo bem, mais um teste, né? E aí, quando começou a passar a novela, eu falei, poxa, minhas amiguinhas de comercial, Francis, Areta, Fernanda, estão tudo lá. E aí, quando a Carla Dias foi pra lá, e a mãe dela, que é a Tia Mara, soube que teriam novos personagens, ela ligou pra minha mãe e falou, me manda o material da Mari, porque vão ter novos personagens. E aí ela fez essa primeira ponte aí nesse segundo momento, e aí eles vieram para o Brasil realizar novos testes e já me chamaram para participar. Caraca, e o teste foi muito difícil de fazer? Como foi esse teste? Não, o que eu me lembro foi super tranquilo. Era mais para eles me conhecerem pessoalmente mesmo, porque como eu já tinha feito muita propaganda, antes da novela eu tinha aí mais de 150 propagandas que já tinham ido para o ar. Então eu era até que conhecida já, né? Então eles queriam mais me conhecer pessoalmente, ver minha desenvoltura. Então foi super tranquilo. Aí já estava bem familiarizada com as câmeras, então, né? Tava super. Caraca, que massa. E depois, bem depois assim, do estouro da novela, eu lembro que teve testes no Brasil e foi uma loucura. Vocês Eu tinham soube. conhecimento assim desse teste, né, dessa loucura que era no A Brasil? gente soube, inclusive, teve alguma vez que a gente veio para o Brasil para participar, era algum lançamento, não lembro se de CD ou se do show, mas eu lembro que a gente foi para SBT para gravar alguns programas de lá, Domingo Legal, e foi no dia que estava tendo teste, então foi meio caótico, assim, a hora que a gente chegou o nosso ônibus no SBT, tinha, tipo, milhares de crianças e pais ali na entrada esperando para fazer teste. Foi até meio perigoso, assim, na época. Caralho. E depois que você entrou na novela, assim, tu teve que mudar a tua vida radicalmente, que você foi morar na Argentina. Sim. Olha, eu diria que nem tão radical, porque eu fui a primeira que levei. Eu só fui para Argentina quando a gente conseguiu chegar numa negociação dos meus irmãos irem junto também. Então, quando eu fui para lá, fui eu, minha mãe, meus dois irmãos, e logo em seguida foi a Branca, que ela trabalhava aqui em casa, e aí ela foi para lá ajudar minha mãe. E meu pai estava bastante presente nessa época, como ele ficou sozinho no Brasil,
sempre que ele podia, ele estava lá na Argentina. Então foi uma mudança mais radical na questão do idioma, né? Mas foi super gostoso. Quando você é criança, você vai fazendo tudo se divertindo. Menina, e como foi a transição de colégio? Porque na época tu fazia que série no Brasil? Ai, boa pergunta. Eu acho que eu cheguei na Argentina na quinta série, se eu não me engano. Tinha alguma tiquitita na minha sala, que agora eu também não lembro quem era, mas foi engraçado, né? Eu lembro que eu cheguei já e logo em seguida, depois de uns dias, já comecei a estudar e eu mal falava castelhano, então fui empurrando com a barriga até aprender a falar. E a gente era um colégio que, como todo elenco estudava lá, os professores já tinham esse carinho ali com a gente, de saber que a maioria das crianças chegava sem falar o idioma, né? Então eles tinham paciência e depois fluiu, deu tudo certo. Ah, que bom. Mas assim, a recepção dos atores que já estavam lá naquele processo de gravação da novela foi boa, assim, a produção Foi também. ótimo, foi super tranquilo. Ah, era Inclusive sempre uma festa quando chegava gente nova. a Ana Seriperi, a Tati tá aqui também no ao vivo. Um Ah, beijo, não, tá Ana. aqui? Vamos colocar ela para entrar Será que também. ela entra e se a gente colocar? Eu vou mandar aqui, pera aí. Essa época é engraçado assim que mexe muito com o afetivo das pessoas. Então, Demais, né? o pessoal fala muito assim da época de colégio. É incrível, assim. Óbvio que na época você não tinha dimensão do futuro, como iria ser, né? Depois, Meu. pós-Chiquititas. E assim, até muitas vezes as pessoas falam, né? Imagina se naquela época já existisse a internet como hoje. Eu acho que talvez se a internet já existisse como hoje, a gente não teria tantas lembranças para viver hoje, né? Porque teria sido uma coisa mais com mais contato. Então, acho que foi tudo no tempo certo, né? A gente, claro, que a gente não tinha dimensão de que até hoje as pessoas lembrariam com tanto carinho, mas eu acho que foi uma época muito gostosa. Sabe o que eu acho? Que a Marianne foi uma das personagens assim que foi injustiçada, digamos assim. Ela era para ter um videoclipe dela cantando e não teve. Essa parte, sim. Ah, mas tudo bem. Não foi dessa vez. Mas essa parte também. Na época, eu queria muito ter tido aquele clipe. Mas naquela época você tinha quantos anos, Mari? Eu cheguei na Argentina com 11 anos e voltei para o Brasil com 13 para 14. Mas o que chamava muita atenção também, eu lembro que você convencia muito, assim, as pessoas tinham raiva de você. Porque você trabalhava muito bem, você assim convencia, não era aquele texto assim, não era só o texto, tinha toda uma performance. Como era assim, uma pouca idade, muito talento, como era assim, o feedback que você recebia do pessoal da produção, porque vocês estavam gravando fora do Brasil, e essa repercussão, como chegava até vocês, assim, os feedbacks? Eu acho que feedback ali interno não tinha nada de muito diferente, né? Porque eles estavam lidando com um monte de criança, então eles nem podiam elogiar muito um ou outro, né? Então era uma coisa bem linear para todo mundo. A gente via muito, né, do carinho quando a gente vinha para o Brasil e através de cartas, que a gente recebia bastante, né? Muitas cartas, né? E tinha Muita alguma carta. cartinha assim que te chamava a atenção, porque vocês recebiam milhares. A gente recebia, olha, a minha memória não é das melhores. Tinha muita carta bacana, mas eu não vou te lembrar agora especificamente de uma, não lembro. Mas era você que respondia, ou só lia e não respondia? Porque na época, era uma época de carta, gente, não tinha internet. Não tinha internet. Na verdade, estava começando a internet, né? A minha mãe lia comigo, e aí eu ia respondendo e minha mãe escrevendo, porque eu tinha que estudar, decorar texto, gravar. Então, era uma coisa em conjunto com a minha mãe. Às vezes, quando tinha uma folga, ela falava, ai, já assina aqui essas fotos para eu mandar junto nas cartas. Eu era nessa linha. E dava para passar de ano, assim, você conseguia conciliar as notas, que era uma criança, gente. Dava, é o que eu falei, era um colégio que já tinha ciência ali de que a gente trabalhava,
Mas as gravações também não atrapalhavam a escola, né? A gente estudava de manhã e gravava na parte da tarde. Não me lembro de ter faltado para gravar. Talvez faltamos em algum momento para vir para o Brasil, numa viagem, mas no contexto geral a gente conseguia estudar. E aí era uma coisa meio que Brasil, né? Cada um, tem gente que tem mais facilidade, vai melhor no colégio, outros menos, mas dava para passar assim. Praib, ela perguntou assim, você ainda tem essas cartas? Boa pergunta. Não, eu tenho uma ou outra, mas não, porque, gente, era muita carta. Eu acho que a gente não conseguiria nem trazer para o Brasil tanta coisa. E a primeira vez, tudo bem, vida levando lá na Argentina, gravando, e a primeira vez que você veio pro Brasil, já que você já estava lá naquela loucura de gravação, Uhum. como foi? Olha, a primeira vez que eu vim para o Brasil, se não me falha a memória, a Mariana ela começou na escola de samba, né? E eu sempre gostei muito de carnaval, até hoje, sou apaixonada pelo carnaval. E aí eu lembro que eu vim para o Brasil no carnaval, mas era um período que, se eu não me engano, eu tinha acabado de estrear na novela, né? Porque como o personagem começou com essa história de carnaval, foi um pouco antes. E foi uma loucura, né? Eu lembro que eu fui na quadra de várias escolas de samba, em cima do palco, sendo recepcionada pelo pessoal, uma delícia. Cara, imagino. E tu já esperava, porque quando chegou lá, tu sabia que a novela já era sucesso? Porque como tu entrou um tempo depois. Sabia porque eu estava aqui, né? Então eu acompanhei um pouco do sucesso de antes, né? E aí, quando eu fui para a Argentina pela primeira vez, no aeroporto já tinham muitos fãs, então eu tinha ideia, e claro, naquele momento ninguém me conhecia, mas conhecia todas as outras meninas e os meninos, então já tinha essa dimensão. Caraca, deve ser uma loucura muito grande pra uma cabeça de uma criança, né? Ah, eu acho que é muito de como os pais conduzem, sabe? E a minha família, ela sempre foi muito pé no chão. Como eu já trabalhava com isso desde muito cedo, então era tranquilo. Claro que assustava, né? Teve uma vez a gente chegou no Brasil, no aeroporto, e os fãs quebraram a porta do desembarque internacional e invadiram. Então a Caralho. gente aqui, bonitinho, de repente vem uma multidão de gente. Mas Mas era tudo nunca criança, era aconteceu. criança também, os fãs da Ah, criança Chiquititas. criança com os pais, né? Onde tem uma criança, tem um pai, uma mãe. Mas Boa. assim, sempre de uma forma carinhosa, né? Eu até brinco que os haters são muito coisa de hoje em dia, né? Naquela época não tinha tanto, ou O, quase Sam- nenhum. o Samuel colocou que é Manuel Jucá, colocou, ela tá com a mesma carinha. E você realmente tá com a mesma carinha. Não mudou muita coisa, não. Só cresceu, né? Não é. Mas continua com o Eu mesmo acho que eu nem rosto. cresci tanto, tá? Depois da explosão da novela, aliás, durante, foram vários lançamentos de CDs. E tu Sim. tem noção assim, de quantos videoclipes a Mariane gravou como Mariana? Não, nunca parei pra fazer essa conta. Até porque, como eu falei, minha memória às vezes ela é meio bagunçada. Então tem clipe que eu acho que eu fiz e eu não fiz. Não sei. Chutaria uns 15, 20, nem sei se teve tudo isso, sabe? Nossa, tem muito videoclipe lançado, mas tem algum assim que tu teria alguma curiosidade assim para contar pra gente? Ah, acho que curiosidade. O Viva a Vida, por exemplo, foi um clipe que a gente gravou no Brasil. Fechou uma rua no centro de São Paulo para gravar e diversos fãs fizeram figuração e diversos pais e mães também participaram ali como figuração. Tem até uma cena que inclusive aparece bem no vídeo que o meu pai tá fantasiado de padre. E o pai da Carlinha, Carla Dias, está fantasiado de turista. Caralho. Então é uma curiosidade. Gente, eu não consegui colocar a Ana Seriperi, a Tati, tá? Fica pra próxima, tá? Mas vocês podem continuar mandando perguntas. Estão perguntando aqui se você ainda lembra do espanhol, a Thalita. Falo sim. E o Igor Cruz. Acho que o último clipe seu foi o Pimpolho.
Gente, não sei. Não sei mesmo. Olha que os fãs sabem. Sim, mas eu falo isso, né? O fã de Chiquitita, ele é fã de verdade. Tem horas. Eu fiz algum post uma vez que eu confundi alguma coisa e assim, todo mundo me corrigindo. E tem uns que às vezes ficam até bravos. Não, você tá falando errado. Tá bom, gente, errei, desculpa. Sou humana. Mariane, mas tinham vários produtos naquela época. Era uma boneca. Inclusive, você virou uma boneca, né? Conta pra gente aí qual foi a sensação de se tornar uma boneca. Eu fui uma bonequinha. Ah, é muito legal, né? Inclusive, há pouco tempo atrás eu fiz uma série ali de 10 vídeos que eu apelidei de Curiosidades dos Chic Lovers no meu Instagram. E aí, em um deles, eu falei, gente, a boneca. Eu falei, eu não tenho mais a minha boneca. Se alguém tiver, quiser me doar, me vender, fala comigo. E no fim, a minha tia tinha. Ela falou, eu tenho uma guardada e vou te dar, porque ficaria de herança, mas você quer agora, eu vou te dar. E aí eu tenho a boneca, quer que eu pegue ela para vocês verem? Se tiver fácil aí. Espera aí, um Eu vou segundo. olhando aqui as perguntas. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, eu vou tentar ler para vocês, tá? Porque pra gente aqui aparece bem rápido. Eu tô aqui garimpando as perguntas. Essa live vai ficar salva, tá? Aqui no Instagram. Olha a boneca. Eu tô tentando tirar o reflexo aqui, ó. Muito fofa, muito linda. E esses produtos todos, que eram muitos produtos, eu acho que tinha até xilito, né? Eu não sei como é que vocês chamam aí em São Paulo. Do quê? É xilito, xilito. Em São Paulo, eu não sei como é que vocês chamam. É É tipo o quê? salgadinho, Ah, salgadinho. salgadinho? Tinha salgadinhos? É, Eu não lembro. a Mariana chegou a ser salgadinho, que a Fernanda, numa entrevista, ela falava que ela era um salgadinho de queijo. Ah, é? Não, então eu acho que eu não fui, porque eu não tenho essa lembrança. E deu para ganhar muito dinheiro, Mariane, nessa época, assim, como era a administração dos teus pais em relação Essa ao é contato com uma as coisas? pergunta que todo mundo faz, que até já me rendeu um vídeo falando sobre isso. Cara, depende do que é muito dinheiro, né? E aí é o que eu sempre falo, deu para ficar rico? Rico do quê? Né? No sentido, eu lembro que da minha família, a gente investiu muito nas idas do meu pai para a Argentina, né? Então, para ele poder acompanhar, como estava eu e meus irmãos eram pequenos, meu pai estava lá o tempo todo. Ah, mas tiveram diversos produtos. Muito produto, talvez eram até fakes, que a gente nem sabia que existiam. E alguns outros produtos, a gente ganhava um cachê ou não tinha uma participação porque já era uma coisa que estava em contrato. Então, eu acho que assim, até conversando com a minha mãe outro dia, eu falei mais ou menos quanto que era exatamente, porque claro que eu não lembro, eram meus pais que administravam tudo, mas acho que era um valor bom, mas que não dava para ninguém ficar milionário, né? Como talvez hoje em dia com a internet é muito mais fácil. Sim, Mas sim. não era um, pelo que eu conversei com a minha mãe, fazendo a proporção para hoje em dia, era um salário interessante. Mas, como eu te falei, a minha parte foi muito investido na família, né? Então, assim, meus pais estão casados até hoje, meu pai acompanhou muita coisa. Eu lembro que logo que começaram os celulares, a gente comprou um celular lá, a gente falava com meu pai por telefone como se a gente estivesse no Brasil, e isso custava uma fortuna, né? Na hora da conta chegar, era uma conta alta. Então, acho que a maior riqueza disso tudo foi, tipo, a família estar presente o tempo todo e se manter, né? Sim, sim. E qual foi o maior desafio, assim, de fazer uma vilã? Porque você era antagonista, então era quase como se a Sim. principal. Era você e a Milha, Fernanda Souza, a Flávia Monteiro. Era ali, era muita fala, era muita interpretação. Quais eram os desafios para uma criança fazer tudo aquilo? Olha, eu acho que eu me diverti muito o tempo todo, né? Então, desafios, é, de repente, de não pegar isso para a vida, né? Porque era tanto tempo interpretando um personagem malvado, então ter esse cuidado. Mas no contexto geral, eu acho que eu levava isso muito como uma diversão. Então, mesmo sendo bem jovem, eu conseguia separar, né? E aí eu brinco que na época tinha uma novela que a Viviane Pasmanter fazia uma vilã
E claro que nas proporções de uma criança versus um adulto, eu tentava me inspirar um pouco nela. Mas hoje em dia, olhando para trás, eu tenho certeza que a Marianne foi uma das vilãs icônicas de toda a teledramaturgia daquela época, né? Isso te ajudou muito a ficar muito tempo na novela, né? Em que ano tu saiu assim? Tu passou quanto tempo na novela? Eu entrei no final da primeira fase e saí no final da quarta fase. Caramba, o quê? 4 anos, né? Não, deu 2 anos e pouquinho. Ainda fiquei mais um tempo na Argentina, porque eu fiz uma novela lá, quando eu terminei. Então, que deu quase 2 anos e meio de Argentina. Estão até perguntando aqui, eu acho que é a novela A Verão de 98, né? O Verano del Júnior pergunta. 98. Ele pergunta que essa novela era gravada em Buenos Aires mesmo ou em outra cidade na Argentina? E se as pessoas lá de Buenos Aires te reconhecem, assim, se te mandam mensagem, como é que funciona essa interação? A novela era gravada lá mesmo, em Buenos Aires, no mesmo estúdio de Chiquititas, mas ele tinha uma versão, uma parte de um estúdio que era externo, então que era um pouquinho mais afastado, mas nada fora da cidade. Na época as pessoas me reconheciam, hoje em dia não, porque foi um personagem curto, né? Vereno também foi uma novela longa e era tipo uma malhação da novela das 9. Então tinha uma trama ali adolescente adulto, mas era num horário mais nobre. E aí sim, na época na rua me reconheciam, até porque acabei convivendo bastante com os atores da novela, a gente saía junto, então reconheciam eles, eu estava ali no pacote. E foi uma personagem que foi muito bacana porque era a única brasileira da novela. Então, no começo eu entrei falando meio que um portunhol, depois eu falava que eu já sabia falar espanhol e falava em espanhol. Mas hoje em dia não. Assim, tem uma ou outra página do Verano, como tem. Eu não sei, posso ter uma impressão errada, mas eu vejo a Argentina um pouco mais tranquila em relação a páginas, a fãs, a Instagram do que a gente. Às vezes eu dou uma fuçada no pessoal de lá que ainda seguem com a carreira, que eu sei que fazem papéis importantes até hoje, e tem pouco seguidor perto dos atores famosos aqui no Brasil. Então, não tenho tanto contato assim, com fãs argentinos do Verano. O Rubens, 2021, Rubens, ele pergunta, como era contracenar com a Areta Oliveira? Vocês tinham cenas muito fortes, porque a Pata brigava muito com a Marianne. Mas como era isso? De novo, a gente super se divertia, porque a gente é muito amiga até hoje. Então, acho que a gente até sacaneava um pouco uma outra. Outro dia eu tava vendo uma cena que a gente brigava, mas a gente tinha que disfarçar quando a Carolina aparecia. E aí assim, né? Eu não tinha assistido a novela até agora, então agora eu tenho assistido de vez em quando. E aí, nessa cena foi muito engraçado, que era uma cena que a gente tava brigando, e a Carolina aparecia, a gente disfarçava e passava a mão no cabelo uma da outra, mas dava uns puxões. E aí eu tava assistindo com meu namorado e falei, olha, a Areta agora puxou de verdade, e eu vou descontar. Então era uma coisa que a gente brincava, mas não eram de verdade porque a gente se dava mal. Era na sacanagem, tipo, ó, como a gente é amiga, vou dar uma sacaneada ali, vamos ver como ela reage. Então era super divertido. E como é, assim, não deixar a fama não subir a cabeça para uma criança? E aí, de novo, é o que eu falo, é muito de casa, né? É muito do que você aprende com seus pais, pelo menos no meu caso. Eu fazia muito comercial, então, antes de Chiquititas. Então, acontecia de eu ser parada na rua já pelos comerciais. A Fernanda Souza também já tinha feito muito comercial. Então, eu sempre tive uma vida um pouco diferente, né? Porque, bem ou mal, eu acabava faltando na escola para ir gravar um comercial, né? Quando mais nova. Então, acho que é muito dos pais. E talvez um pouco da personalidade, né? Eu brinco assim, a minha mãe, ela deve estar por aí. Ela é super fã de tudo. Então, assim, a minha mãe é aquela pessoa que se ela vê um famoso, ela vai tirar foto. Pode ser um famoso que ela não sabe quem é, mas se ela ouviu alguém comentando, olha, fulano, ela vai lá tirar uma foto. Minha mãe é esse tipo de pessoa. E eu já sempre fui a pessoa que eu falo, não, eu não vou incomodar. Não é nem pelo incomodar, é que é meu jeito, né? Eu não ligo de pedirem para tirar uma foto comigo, mas eu não peço para tirar foto com ninguém. Então, eu acho que tem um pouco da criação e tem um pouco da personalidade de cada um também. É porque para você sempre foi muito natural, porque você cresceu nesse meio, né? Sim. Na época da novela,
qual eram as crianças que você era muito amigas? Ah, acho que foram fases, né? Porque foram tendo mudanças, né? Mas eu digo assim, de que até hoje a gente acaba sendo muito próximo. A Carlinha eu já conhecia, mas na época da novela, embora hoje a diferença de idade é nenhuma, na época da novela era uma diferença de idade grande, né? Mas a gente estava sempre junto. A Areta, a gente sempre foi muito próxima. A Vivian Marques, a Ana Olivia. Tem mais de super próximo. Eu tô assim, pensando no super, super próximo. Mas essas Cara, que você está citando é até hoje, então. Da sim, época da novela é o até que eu hoje. sempre falo, né? Porque tem muita gente que fala assim, ah, mas vocês falam todo dia, toda semana? Não, gente, ninguém fala com os amigos. Com quase 40 anos, você não fala com seus amigos todos os dias. Mas é aquela amizade que quando a gente se fala, quando a gente se encontra, parece que a gente se viu ontem. E o elenco era gigante, não tem como ter contato com Exato, e você. teve muita troca, né? Nas fases. Sai uns, entram outros, sai uns, entram outros. A Areta, por exemplo, foi uma que pegou todas as trocas. Se ela for melhor amiga de todo mundo, ela não dá conta. O Eu Carol colocou. Mário, eu sei que era para você ter ido com as meninas na primeira fase, mas você usava aparelho. Qual papel, que papel você teria feito se fosse logo no início? Se você iria pegar a Mariana logo no início ou iria ser outra personagem? Gente, eu não sei de onde veio essa do aparelho. Não sei. Eu fui chamada para o teste da primeira fase. Talvez eu nem tivesse entrado na primeira fase se tivesse feito aquele teste. Mas não sei que personagem seria. E quando tu leu a sinopse assim da Mariana, o que foi que você, o que foi que passou na sua cabeça assim, porque você ia interpretar uma vilã, e ela aprontava muito. Olha, hoje assistindo, eu fico meio chocada. Mas nos anos 90 eles eram diferentes, né, Eram mais gente? liberais. Era mais liberado, o bullying tava ali, tudo tranquilo. Então eu não lembro de ter tido uma pressão muito grande, ter ficado preocupada, nada disso. Foi tipo, ai, que legal, é uma chance de fato interpretar, né? Meio que bonzinho na teoria todo mundo é, ser um vilão é diferente. E hoje no SBT, na plataforma do SBT, a novela tá toda disponível, assim, em uma ótima qualidade. Como é você assistir hoje uma novela que você gravou quando você era criança, e uma novela de grande sucesso? Assim, vocês não assistiam, né? Não, eu tô adorando. Os primeiros capítulos que eu entrei, eu assisti super. Agora eu confesso que eu tenho me perdido. Antes eu parava para assistir. Agora faz uns dias que eu não assisto, aí eu acabo vendo porque as páginas me marcam muito nas cenas. Mas eu te falei, assim, os anos 90 eram diferentes. Então, às vezes, eu fico meio chocada com as maldades da Mariana, né? Quando ela fala com a menina, ai, você não sabe dançar, para dançar assim é melhor não dançar, você não sabe nem andar direito, né? Sabendo que a menina tinha voltado a andar recentemente. Então, era um humor bem maléfico, né? Mas eu gostei bastante de assistir. E até meu namorado, né? Porque ele é um pouco mais velho, ele não assistiu na época. E ele assiste hoje, ele se diverte, porque ele conheceu a Carla, a Ana, a Bia Botelho, a Vivian, e aí ele olha assim, ele fala, ai, a Ruivinha, olha que bonitinha, ela pequenininha. Nossa, Carlinha! Então é bem gostoso assistir. O X do UG, ele colocou, você toparia um projeto para contar a história de 30 anos depois? Eu acho que já teve esse projeto, não já? Teve, eu não participei na época. Mas teve algum motivo especial por você não ter participado? Na época não encaixou a agenda, eu tava trabalhando CLT muito puxado, e aí não deu. E a época do show, Mari, como era? O show era maravilhoso, porque a gente assistiu o show da Argentina antes de fazer o nosso, né? Então a gente já ia assistir sonhando com o cenário, com as roupas. E era um momento que a gente estava no Brasil e sentia o carinho de todo mundo, via a nossa família. Era uma super correria, mas era uma delícia. E Os shows eram incríveis. esse show, para quem quiser ver, ele tem no YouTube. Graças ao YouTube, a gente também consegue acompanhar muita coisa, né?
Então, eu descobri o show no YouTube outro dia, assisti inteiro, chorei horrores. Depois teve um fã que me mandou um link de uma versão melhor, porque o que eu assisti tava todo cagado, assim, falhando. E Qualidade, é. mesmo assim foi lindo. E aí depois um fã falou: não, tem um link que ele já tá com a imagem perfeita. E me mandou eu assistir de novo. O show foi incrível, assim, sem palavras. Pronto, vamos para uma polêmicazinha aqui, né? Para dar um corte no nosso podcast. Ó, o Hugo Cruz ele pergunta: as crianças se beijando na época da novela. Hoje hoje seria polêmica, né? Daria um certo problema, será? Olha, aí a gente vai voltar de novo que nos anos 90 eram diferentes. Não Era outra sei, eu época. acho que eu sempre vi a novela como uma novela muito real e muito tranquila. Eu acho que hoje em dia tem muito mais baixaria na televisão. Então não sei se hoje em dia seria um problema ou não, né? Porque eu acho que tinha ali um beijinho, mas de uma forma super inocente. Não era uma coisa over. E a Mariana, ela perseguia a Millie. Ela queria ser a Millie, ela queria ter os objetos da Millie. Como era aquilo Os ali na trama? namorados, queria O namorado. tudo. Os namorados. Camila era namoradeira também. Era a Millie e a Carolina, né? A Gente, a personagem. Carolina namoradeiríssima, namoradeiríssima. E a Mariane roubava os namorados de todo mundo. Então, também uma mini piriguete, a Mariane, eu diria. Ah, gente, tempo bom, viu? Tempo bom. Hoje eu percebo que tem as novelas infantis, mas não consegue chegar no peso que Chiquitita teve. Será que é por conta Eu, das redes sociais? eu acho que tem um pouco de tudo, né? Eu, assim, claro que eu acho que quando uma geração que curtiu Chiquititas assiste uma novela infantil hoje, já não faz mais tanto sentido, porque já virou adulto, né? Então, Chiquititas fez sentido naquele momento. Acredito que o peso das redes sociais também tem ali, porque depois de Chiquititas tiveram outras novelas importantes, antes e depois, né? Você pega um Carrossel, é uma novela, uma geração que é um pouquinho mais velha do que eu tem Carrossel como uma novela super incrível, né? A primeira versão. Mas não sei, acho que tinha uma mágica diferente em Chiquititas. Eu costumo dizer, eu não assisti essa versão nova, que eu falo que é nova, mas já tá velha também, que tem mais de 10 anos já, né? Eu não cheguei a assistir, mas todo mundo que me fala assim, ah, sua versão é melhor, sua versão é melhor, eu falo, gente, é que eu acho que depende dos olhos com que você assiste, né? É claro que a sua lembrança de quando você tinha 12, 13 anos e tinha aquela novela, e hoje em dia fazem a mesma novela, você vai ver com olhos diferentes. Então, acho que as duas tiveram aí o seu charme e a sua história. A versão nova ela foi mais reduzida, né? Ela não teve aquela coisa longe que as crianças cresceram de fato assistindo, né? Começaram criancinhas e estavam ali numa pré-adolescência, adolescência assistindo. Na época de vocês, não tinha como saber o que vocês estavam fazendo nos bastidores. Para saber, tinha que comprar uma revista Contigo Kids. Tinha É que esse às vezes lance das a revistas. a revista inventava, né? Tinha disso também. Ou E quando o tinha a revista SBT das Repórter Chiquititas. não mostrava, o SBT Repórter. Eles gravaram lá, sim. Mas era muito curto, né? Porque eles passaram lá, sei lá, acho que 2, 3 dias gravando para passar um programa de 45 minutos, uma hora. Então, não tinha esse tete a tete que a gente tem hoje com as redes sociais. Agora, os fãs, eu acho que poderiam até responder o pessoal que está na live. É, quem foi a pior vilã? Hannelore, a personagem da Stephanie Brito, ou Mariane Oliva? Eu acho que a Mariana era muito perversinha. Mas eu acho que varia aí de acordo de acordo. Tinha alguma loucura de fã quando você. Eu sei que tinha, mas tipo, saída de show. Vocês iam pra casa de vocês quando vocês iam pro Brasil ou ficavam em hotel?
Na regra, a gente ficava no hotel, porque imagina controlar 35, 40 crianças mais pais, cada um na sua casa, né? Era atraso na certa. Meus pais me sequestraram algumas vezes ali do hotel para eu poder ver meus irmãos, para poder ver família, mas sempre cumprindo no dia seguinte o horário bonitinho. Mas alguma loucura de fã, assim, que extrapolou, assim, tipo, dentro do quarto, você teve que se esconder no porta-mala do Não. Eu acho carro. que de loucura, assim, mais que eu me lembro, foi bem essa história de quebrarem a porta do desembarque internacional. E aí foi aquela loucura, polícia, segurança, mas ninguém se machucou, não foi uma coisa maldosa, foi aquela coisa de emoção de fã. E Mariane, nessa época, tinha algum crush no elenco da novela? Rolava uns beijinhos, uns namorinhos, né? A gente sabe que algumas meninas, sim, mas pra você, responda pra gente. Teve, gente, sempre tem, um monte de criança pré-adolescente junto, vai ter. Teve o meu namoradinho na novela foi o Felipe Chamas, que a gente já falou disso aqui, mas foi isso. O Rafa, né? Que O, fazia o O Rafa, Rafa, o Rafa, o personagem Rafa. é isso. Gente, podem mandar as perguntas, tá? Marian sacaneava uma cega, pesada. Então, gente, isso é muito triste, né? Isso é muito pesado. E é complicado. Ô, Mariane, depois que você saiu da novela, você passou um tempo morando na Argentina, gravou lá um trabalho, voltou de vez pro Brasil. E aí, você optou por não seguir mais a carreira artística? Como foi isso? Então, quando eu voltei de vez para o Brasil, eu continuei, então fiz algumas publicidades, fiz um programa para o Discovery Kids, fiz um programa para o Discovery Channel, continuei com as publicidades, e aí, quando eu estava ali nos 17 para 18 anos, eu decidi que eu não queria mais, que eu queria ter uma vida normal, e fui fazer faculdade, e aí foi quando eu parei de ir atrás, de querer seguir essa carreira. Tô com a mãe da Mari aqui online, gente. Ela, Beto, manda um beijo pra mim. Ela botou aqui, ó. Teve uma avó que levou netas pra Argentina e fechou um andar no hotel para algumas de vocês ficarem com as crianças. Conta um pouco dessa história. Você lembra? Gente, eu lembro por alto. Não lembro detalhes. Não lembro se a gente ficou lá brincando ou se a gente passou o fim de semana no hotel. Cara, muito massa, viu? Tipo, era o sonho de qualquer criança. E pra Argentina naquela época não tinha renda para a criançada não tinha renda para ir pra Argentina. Então, É, era meio que pra Disney. era praticamente, com as Chiquititas lá, era praticamente pra Disney mesmo. E nos momentos de folga de vocês, ô Mari, vocês faziam o quê? Ah, a gente ia pro shopping, a gente ia no Parque Della Costa, que é tipo um play center. Bom, é que você não é de São Paulo, mas é um parque de diversões. Né? A gente fala do play, eu comparo muito com play center. A gente ia no parque, ia no shopping, ia na matinê dançar um pouquinho. Ah, um rolê de criança normal, né? De criança é normal, até porque lá, assim, não, talvez não tão normal, porque, não sei, a segurança lá era diferente, né? Era muito mais tranquilo. Então eu lembro que a gente podia pegar o trem e ir para o parque sozinho com 12, 13 anos. Às vezes as mães deixavam a gente fazer isso porque era tranquilo. Vol- Hoje em dia, hoje em dia Não não é dá. o caso, né? Voltando para a pergunta anterior que eu fiz, você disse que fez alguns. Depois que finalizou Chiquititas, você fez alguns trabalhos no Brasil. Mas depois desses trabalhos, os fãs, eu até na pesquisa que eu fiz, eu vi que os fãs cobraram muito, que não teve mais. Teve essa ausência na TV, né? Foi porque você realmente se afastou, resolveu seguir uma carreira mais no off. Foi isso mesmo que aconteceu? Foi exatamente isso. E aí foi bem no off, porque acho que assim, é difícil a gente ter uma vida no off depois de tudo isso, né? Mas sim, eu optei por me afastar e tentar ter uma vida mais normal, e foi o que aconteceu. E você conseguiu? Gente, acho que nunca vai ser tão normal depois de ter feito Chiquititas, né?
Mas fui feliz, fui feliz na minha escolha. E hoje, Mari, você é empresária. Hoje eu tenho uma loja online de semijoias. Tô numa fase de criadora de conteúdo e muito meu, assim, né? Porque muita gente sempre me cobrava, tipo, ai, por que que você não trabalha com internet? Não trabalha com internet? E eu tinha uma carreira CLT que não tinha nem tempo nem espaço para isso, e eu também não queria fazer algo só para estar ali. E aí eu estudei, fiz alguns cursos, e aí eu comecei a me empolgar muito com a questão de edição. Então eu tenho hoje uma loja online de semijoias. Eu tô até te mandei uma mensagem, eu falei, gente, me perdi no tempo, porque eu tô gravando um curso sobre o CapCut. Então, para quem quer aprender edição, eu tô gravando esse curso que eu comecei a fazer, as pessoas começaram a me mandar mensagem, eu falei, gente, tá, por que não, né? Vamos lá. Então, tô gravando esse curso. Eu gosto muito de projetos sociais, e quem me segue sabe que ao longo do ano tem alguns que eu faço. Então, eu tenho também um Instagram que ele é de desapego, mas é de desapego com causa social, que é o amar, underline e comprar. Então ali eu faço desapegos de roupas, de coisas minhas, e pelo menos 50% desse valor vai para alguma ação social. Massa. Então é uma forma de eu ajudar também, né? Eu sempre falo que eu tenho tanto, no sentido de ter a família, de não ter problema de saúde. E aí eu brinco que o meu sonho seria meu pai virar pra mim e falar assim: você nasceu herdeira, e aí eu ia viver só fazendo trabalho social. Mas ele ainda não me contou se eu nasci herdeira. E Mari, na época vocês estamparam, se eu não me engano, foi a capa da Contigo Kids. Se eu estiver passando informação errada, por favor, me corrijam. Você, a Renata Del Bianco e as Sheilas. Essa capa é Sim, icônica, é lembrada até é hoje. icônica e linda, né? E como foi vocês fazerem aquela sessão de fotos? Foi no Brasil? Foi no Brasil. Se eu não me engano, a gente veio para o Brasil de férias e aí a gente acabou fazendo aquela capa, que foi assim no auge do Tchan no Havaí. E aí foram dois ícones, né? As Sheilas maravilhosas, eu e a Renata e eu. E rolou alguma bronca lá naquele Ah, ensaio? rolou um pouquinho, mas nada não superável. Mas pode compartilhar com a gente? Não rolou, eu não lembro assim detalhes, mas foi uma coisa que eles não. Chiquititas não podia ter nada mostrando o corpo, então eles acharam que ali foi uma coisa mostrando demais. Eles não entendiam que no Brasil ali não era um problema, né? Que ali era uma fantasia de carnaval normal. Então foi mais nessa linha. Ah, entendi. Porque tinha umas regras, né? Vocês não poderiam aparecer sem uniforme, tipo isso. Não eram essas regras assim. Muitas vezes que a gente viajava para o Brasil já de uniforme, é porque a gente não ia ter tempo de parar para organizar tudo quando chegasse no Brasil. Tinha algumas recomendações nesse sentido, né? De que Chiquititas era uma novela infantil, então tinha que ter esse cuidado de não expor corpo. Era mais nessa linha. Ah, entendi. Deixa eu ler aqui as perguntinhas de vocês, tá, gente? Lembrando que essa live ela vai entrar no YouTube, ela vai ficar lá no nosso canal do podcast, tá? Para quem não conhece, nós somos um podcast e essa live vai ficar salva aqui no Instagram também. Se vocês quiserem dar uma assistida, tá? Aproveitem, podem Um double seguir check. a Mariane, já segue também um Tagarela. E Mari, tem alguma curiosidade assim que você ainda não contou em nenhum podcast assim que você consiga lembrar e compartilhar aqui nesse humilde podcast? Gente, essa é difícil. Mas Você eu não vou fica, ficar te devendo. você não fica chateada das pessoas estarem sempre querendo saber sobre você respondendo? Qual é a pergunta que mais a Mariane responde? O que eu mais hoje em dia, né? O que mais me perguntam é qual clipe você mais gostou de fazer? E eu brinco que eu não sei nem o nome, eu confundo os nomes. Eu descobri esses dias que teve uma música que a gente gravou duas vezes o clipe, que é uma abertura atual, se eu não me engano.
Então, já, assim, foi tudo muito legal, né? Todo clipe, todo momento. Eu iria para o lado contrário. Se teve algum clipe que eu não gostei de fazer, e eu não gostei porque eu não fui para Fernando de Noronha na época gravar um clipe, porque eu era malvada e a malvada não participou. É, então, de resto, cada um teve seu charme, sua magia, porque era tudo muito. A gente viveu o sonho de todo mundo, mesmo talvez não sabendo que a gente estava vivendo o sonho, a gente tinha as referências da versão argentina, né? E quando a gente via, porque a gente não tinha tempo de assistir a novela na íntegra, mas quando a gente via lançamento de clipe, a gente falava, uau, imagina quando chegar a nossa vez. Então, que não deixava, quando chegava a nossa vez, não deixava da gente estar vivendo esse sonho. E depois virou um sonho mesmo. Eu acho que no Brasil, nesse universo aí dos anos 90, as pessoas tinham um sonho de ser Paquitas e de ser Chiquititas. Porque era o que mais a gente ouvia na TV, nos jornais, revistas. Com certeza. O meu particularmente, eu gosto do Mexe Lá e dos adolescente. Eu acho adolescente muito legal. Eu não sei se eu fiz adolescente. Eu não sei. Você fez adolescente. Fiz? Fez. Qual foi o clipe do adolescente? Como que ele era? Me lembra? Eu acho que era no estúdio, né? Era no Esse eu te peguei estúdio. também? Eu acho que era no estúdio. E eu acho, se eu não me engano, esse da Fernando de Noronha você fez. Os fãs Não raiz aqui fiz. pode colocar. Não fiz. Não Que foi que pra era um que lá. era aquela assim. Eu não sei, gente, cantar. Não vou cantar, não, não. Meu, eu não fiz. Eu lembro que foi minha frustração. Eu não fui pra lá gravar. Botaram aqui, não, fez não. Então foi isso. Ela fez a nossa idade. A A nossa nossa idade. idade. Então eu não fiz adolescente, viu? Mas eu lembro da música. Porque eu tava lá gravando a novela da Argentina. E aí tinha a versão argentina também que a gente ouvia antes de chegar da brasileira. Menina, e vocês não cantavam, né? Eram dublagens ali nos programas. Era dublagem. E A vocês gente não dava enganaram o pra gente país fazer todo. tudo, né? A gente já gravava, atuava, queria que a gente cantasse também. E fosse bom cantando, não dava. Ô, Mário, mas vocês enganaram o país direitinho, hein? Deu certo, né? Gente, mas é que não enganou. Estávamos interpretando. Boa, boa. Cara, muito bom. Pessoal, vocês podem colocar, tá, o clipe preferido de vocês aqui na live. Hoje a Mari, ela entraria num reality show como a Fazenda, como o Big Brother? Não, de jeito nenhum. Adoro assistir, assisto vários, principalmente os de romance. Gosto dos de romance, Casamento às Cegas, adoro. O da Fernanda, é de férias com a sogra? Acho que é. Adoro. De férias com o ex, de férias com a sogra, adoro, mas não entraria. Aliás, o da sogra eu podia ir, porque eu me dou bem com a minha, a gente ia ganhar. Mas acho que não é o intuito do programa. Tem que ir com a sogra que não se dá bem, né? E grupos musicais, era normal as crianças saírem da novela e entrar num grupo musical. E eu acho que acabava faturando ou não, né? Porque a gente não sabe bem se era o empresário que faturava mais ou se as crianças também faturavam, os pais das crianças. Tu não chegou a entrar em nenhum grupo musical pós-novela? Não. Eu fiz, depois de um tempo da novela, eu, Ana Olívia, Maiara Otero, o Nicolas e o Rafa Pongelupi, a gente fez uma peça de teatro que era um musical. Não era um show musical, era uma peça de teatro. E aí a gente fez essa peça por um tempo. Mas não era um grupo musical, não tinha um show, não falava de Tiquititas, mas tinha essa pegada de atuação e música junto. Ó, o pessoal tá perguntando aqui, como era o seu contato com as outras atrizes? Ela já até respondeu no início da live. É muito bem, gente. Não dá para ter contato com 40, 50, 100 pessoas que eram mortas. Acredito que o elenco era gigante. E não Mas eu dá para acho que ter ele tá contato falando com com as todo outras mundo. atrizes que fizeram a Marianne. Ah, com a Mariana. Pronto. É. A da Argentina, eu nem lembrava de ter conhecido. Aí eu sei que algum fã me falou que ela disse que a gente se conheceu muito rápido, então pode ser, não tivemos muito contato. A Julinha, quando ela foi começar a gravar a novela, ela me adicionou no Instagram, me mandou mensagem, falou: ai, tô assistindo as poucas cenas que eu tenho, que eu vejo no YouTube.
E aí a gente se encontrou algumas vezes por acaso. A gente tem contato, tem telefone, se segue no Instagram. Mas é uma idade diferente, né? Mas acho a Julinha uma boneca. Na época, o dia que eu a conheci pessoalmente, ela ainda não tinha nem 18 anos, ela estava com a mãe. E a mãe dela me contou que era super fã de Chiquititas. A mãe dela brincava, falava, a minha Mariana preferida é você, você é a Mariana da minha época. E acho ela linda. As cenas que eu vi hoje em dia na internet, acho que ela foi super bem também. Maravilhoso. O Antônio ele postou: Mariane, você está muito linda. É como um vinho, cada vez mais incrível. Olha, Muito o nome. obrigada. Estão corrigindo aqui, é Ilhados com a Sogra, o reality da Fernandinha. Ilhados com a sogra, é. Aí eu não sei se tem treta, tá? Mas eu tô recebendo muita pergunta aqui sobre o seu contato com a Gisele Frade. Existe contato com a Gisele Frade? Gente, às vezes quando a gente se encontra, é, acho que a gente tem também o telefone uma da outra, mas a gente não é super próximo. Mas não temos problema nenhum, não tem treta nenhuma, é só. Eu até, nessa minha série que eu fiz ali do Chique Lovers, eu falo, tem um que eu falo. Gente, Chiquititas foi um trabalho. Você se dá bem e fala com todos os seus amigos de trabalho? Não. Não. Então, assim, não tem como, né? Era muita gente que passou, então tem. Acho que existe um carinho por todo mundo, não tem ninguém para falar mal de lá. Mas tem pessoas que você cria mais sintonia, que você mantém um contato maior, O e processo é outras que mais você natural. não tem, mas que quando você encontra é gostoso, né? Então, assim, às vezes que a gente se encontrou foi ótimo, mas a gente não tem, e aí a vida das pessoas é diferente, Sim, sim, é verdade. A Thalita, ela né? botou Mari, acho que falo por todos os fãs. O maior sonho de nós, fãs, eu acredito que não era ser Chiquitita e nem Chiquitita, mas sim conhecer vocês pessoalmente, estar pertinho de vocês. Ó, que fofo. Pode ser. Mas acho que muita gente queria participar também, vai, Thalita. É verdade. Eu fiz teste, Mari, fiz teste. Você Acho que eu fiz, fez? fiz na minha cidade. Para quem não me conhece, eu sou de Fortaleza. E na filial do SBT de Fortaleza, eles fizeram lá parar a cidade. Nossa, era tanta criança. Vocês não têm E noção. deram conta de fazer teste de todo mundo? Porque tiveram. Eu lembro que falavam de mais 50, 100 mil pessoas. Eles davam ficha na época, né? Eu não sei se alguém Coitado chegou da a fazer. produção desses testes, imagina. Eu acho que a produção sofreu nessa época, E, viu? Que e era tem muita gente gente. que, se eu não me engano, entrou desses testes de fato, assim. Eu não vou falar quem eu acho porque eu posso estar enganada, mas eu lembro de ter crianças do elenco que falaram que entraram via esses testes nesse período que foi essa loucura. Elisa Vecta, ela fez esses testes lá na cidade dela, desses A que foi Elisa, loucura. E ela verdade. passou. Na época que eu fiz, eu não acreditava. Acho por isso que não deu certo. Eu achei que era. Que era Imagina aí, golpe. que era golpe, mas Fortaleza, São Paulo, muito longe. E era uma época. Hoje é tudo muito acessível, né, Mário? Hoje é tudo muito perto. Hoje tem internet. Mas na época não tinha internet. Era Sim. televisão. Só televisão e revista e jornal. E já vi esse jornal porque telefone também era artigo de luxo, né? Me fale um sonho que você ainda não realizou. Sonho que eu ainda não realizei. Acho que talvez fazer uma viagem para o Havaí. Eu sempre tive. Talvez eu nem vá gostar quando eu for, mas eu sempre tive isso de querer ir para lá e para Indonésia. Indonésia acho que eu vou gostar mais quando eu for. Uma viagem inesquecível. Ah, e eu sou apaixonada por Fernando de Noronha. Toda vez que eu vou, para mim, uma é melhor do que a outra. Eu chego, me emociono, vou embora chorando. Faz tempo que eu não vou, tô precisando ir de novo. Meu namorado tava aqui, ó, na live. Bruno, preciso ir pra lá, urgente. Você conhece o Ceará? Conheço, conheço. Eu fui a trabalho na minha vida CLT. Menina, você Fui tem que vir, algumas viu? vezes. Quando você estiver em Fortaleza, dá um alô aí pra gente gravar no estúdio. A gente grava no estúdio aqui, o podcast é bem bacana. Vai ser muito Tá bem bom, recebido. com certeza, uma delícia. E eu amo quando. Complete a frase. Eu amo quando. Ah, eu amo quando. Essa aí você me pegou de surpresa.
Eu amo quando tudo dá certo, quando eu vejo pessoas com energia boa. Eu acho que esse mundo tá tão caótico, tá tanto estresse por coisas que talvez nem merecessem atenção. Então, quando você vê uma notícia boa, eu amo. E você daria um autógrafo nos nossos CDs? Isso aí é uma perguntinha que estão fazendo. Gente, Você dá daria. autógrafo ainda? Tempos depois, Daria. você dá autógrafo? Pouco hoje em dia. Eu acho que hoje em dia, que como todo mundo tem uma câmera no celular, quando acontece, o pessoal pede mais foto. Mas eu fui gravar o podcast do Gerf, da Vivian e da Bia, e teve um menino que estava lá e ele estava com uma fotinho minha que ele recebeu numa carta. E eu falei, tá autografada, né? Ele falou, não, mas você me deu uma boa ideia, você autografa? Eu falei, vamos lá. Cara, muito bom. Muito bom. O pessoal, a gente está chegando no finalzinho da nossa live. Não esqueça de seguir a Mariane, tá? Não esqueça de seguir o Tagarela. Essa live vai ficar disponível aqui no Instagram, já vai ficar disponível para vocês. E no YouTube, entra nesses dias no YouTube, fica lá no nosso formato do podcast, tá? Mariane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu fiquei muito feliz. Obrigada a você, foi ótimo. Eu acompanhei as Chiquititas, né? Sou dessa geração dos anos Quantos anos você 90. tá, Beto? Oi? Com quantos anos você tá? Eu tô com 40. 40, Você tá exatamente na fase. fiz 40 e realmente assim, eu peguei toda a fase da novela. E hoje é muito bom ter essa aproximação com você, com outros atores. O Thiago Pinheiro já participou também do nosso podcast. E é muito bom, tá? Eu acompanho você, continuo acompanhando. Você é uma menina de luz, tá? Então, por onde você passa, Obrigada. você leva essa luz. E é muito bom ver hoje você nas redes sociais, relembrando essa época tão gostosa, porque a gente cresceu, né, gente? Mas a gente continua vivenciando através dos vídeos, dos registros. E é muito bom. É muito bom, é muito saudoso. É verdade, é uma delícia mesmo. Às vezes eu dou uma pausa, porque às vezes, como eu te falei, faz 30 anos, tem coisa que realmente eu não lembro, e os fãs de Chiquititas têm uma memória melhor do que a minha. Eu tô aqui pensando um novo formato para brincar ali com os Chique Lovers que eu fiz, de alguma forma, então já já a gente volta também. Cara, muito massa. Depois eu vou lançar um desafio, tá? Só pra gente finalizar essa live. Depois faz um vídeo lá pro seu Instagram, você fazendo uma dancinha das Chiquititas. Esse aí não vai rolar. Olha, eu acho que a única vez que eu dancei foi na despedida de solteiro de uma amiga, mas foi super discretinha, porque a gente tava num lugar, o DJ tocou e eu falei, tá bom, mas assim, no cantinho. Mas nunca se sabe, quem sabe um dia. Quem Mas não sabe, vou né, topar esse gente? desafio. O dia que Quem for foi sabe? natural, sem pressão. Mário, pois um beijo. A gente vai ficando por aqui, tá? E até a próxima, galera. Um beijo, Valeu. obrigada pelo carinho, beijo pra todos. Minha tia tá aqui também, um beijo, beijo, mãe. Vou te proibir de entrar nas lives. Beijo pra vocês, pessoal. Até a próxima Beijo. live. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode tagarelar. Pode tagarelar. Pode tagarelar.